Eu quero falar com você, colega educador físico, que já recebeu alguma folhinha, daquelas folhinhas tradicionais que o médico ou o fisioterapeuta passou para você, dizendo o que você tem que fazer, o que você precisa fazer para seguir o tratamento ou a cirurgia que foi feita aí no caso do seu cliente. Eu quero conversar com você se você concorda ou não com esse tipo de conduta, se você acha que isso é realmente importante, não, Murilo, eu gosto, realmente é válido para mim, ou não, eu acho que isso está totalmente errado. Se você realmente quer ter acesso às informações que eu vou passar agora, dá uma conferida no videozinho, tenho certeza que vai somar para a sua atuação profissional. Vai lá! Meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas e tratamentos conservadores e hoje, de uma forma bem informal, bem à vontade, eu gostaria de falar com um colega, tanto fisioterapeuta, mas principalmente educador físico, porque eu acredito que dentro da área da educação física isso ainda é um problema um pouquinho maior, né? Eu há não muito mais de uma semana, já depois de muito tempo sem receber esse tipo de documento, eu recebi, eu posso dar isso como um depoimento meu, né, porque isso já aconteceu várias vezes comigo, eu recebi uma cartinha de um colega, um profissional médico, um colega muito próximo a mim, por sinal, que eu encaminhei um paciente para ele e passei o paciente para ele, mas por uma questão de ética, de profissionalismo. O paciente tinha uma doença, então quando tem uma doença, o fisioterapeuta tem a obrigação de encaminhar para o médico, isso é ético, isso é correto, tá? Mesmo que você saiba o que tem que ser feito, como tem que ser feito, isso pouco importa, né? Eu acho que é uma questão de segurança também profissional na questão jurídica. Mas enfim, isso não vem ao caso. Encaminhei ele para o profissional e esse profissional fez a avaliação dele e tudo mais, disse que o tratamento era fisioterapia mesmo e tudo mais, e me encaminhou uma cartinha dizendo: Murilo, faça isso, não vou citar aqui, tá? E nada daquilo de fato estava errado, na verdade estava até bem certinho, assim, tinha umas boas colocações, tinha umas colocações meio ridículas também, mas não julgando o profissional, eu penso o que passa na cabeça dele, né? Isso é ilegal. Tá, pessoal, isso é legal, ninguém pode prescrever conduta de fisioterapia a não ser o fisioterapeuta, mas pode dar orientações e não tem nada errado. E eu gosto muitas vezes que os médicos até passam isso porque eu percebo que eles estão preocupados com o paciente. No entanto, os médicos que são meus parceiros e me conhecem não fazem mais isso. E me tomou um pouco de surpresa esse profissional fazer, né? Já entrei em contato com ele, já resolvemos essa situação. Mas enfim, por que não fazem mais isso? Porque o médico que faz isso, e aqui eu não quero criticar o médico, muito pelo contrário, eu quero até dar um voto a favor, ele não sabe quem está do outro lado da linha. Você, colega fisioterapeuta que está recebendo, ou você, educador físico, e por isso que o vídeo é para você, ele não sabe quem está do outro lado da linha. Ele fala: bom, olha paciente, seu João, você precisa ir para uma fisioterapia. Está aqui uma orientação porque eu não sei quem é o fisioterapeuta. Tudo certo. Agora, quando você se apresenta ao profissional, a conversa muda, porque ele conhece você, ele já sabe, opa, o cara sabe o que está fazendo, tá entendendo? Então isso é um processo que demora, você tem que construir isso. Eu, ao longo da minha vida profissional, eu fui correr atrás dos meus parceiros, dos médicos, das pessoas que me indicavam paciente, né? Inclusive parceiros educadores físicos, muitos educadores físicos me mandam paciente. Semanalmente eu recebo, porque vocês têm contato primário, vocês recebem o cliente lá na academia ou no estúdio de personal e esse contato é muito direto. Então é muito comum que vocês recebam esse tipo de público, né? E então eu recebia muita indicação. E quando eu recebia dos médicos, eu recebia essa cartinha que não é muito agradável, porque você ser dito para você o que você tem que fazer. Poxa, você estudou a vida inteira para isso, acho que não é justo, né? Eu acho que não é legal. Mas eu entendo que a preocupação desse profissional é importante. Então, você, educador físico, se você já recebeu esse tipo de cartinha, qual que é a atitude que você toma? Essa é uma pergunta que eu lhe faço, dê uma pensada aí. Como que você pensa a respeito disso? O que você considera bom ou ruim dessas notícias? Poxa, o médico mandou para mim para academia e mandou orientação, senão ele está preocupado com o paciente, como eu fazia. Ou não, ele está achando que eu não sei o que eu estou fazendo. Poxa, cara, por que é isso? Que palhaçada é essa? Então, a opinião que eu posso dar para você em respeito disso é que você deve se mostrar ao mercado, você deve se mostrar aos profissionais, né? Seja o fisioterapeuta que vai lhe encaminhar um paciente, seja o médico que vai lhe encaminhar um paciente. E não finja que isso não existe. O que eu estou falando, com certeza você já viu, você já teve a possibilidade de atender um cliente e esse cliente ter feito uma cirurgia
ou esse cliente ter feito um tratamento e depois uma cirurgia, ou não, ele fez só um tratamento de fisioterapia, certo? E aí um colega fisioterapeuta passou para você uma carta dizendo, não pode fazer cadeira extensora. Quem é o fisioterapeuta para dizer que exercício você deve ou não fazer? Para e pensa comigo, tá bom? Mas aí tem um detalhe importante. Se você profissional de educação física, tem conhecimento técnico-científico suficiente para determinar se naquela lesão, naquela cirurgia, naquela doença, naquela disfunção, naquilo que foi feito por esses profissionais que vêm anterior, e nem sempre eles vêm anterior, isso fica bem claro. Não existe uma linha de um profissional para um, para outro, para outro. Não existe, é um ciclo multiprofissional. Tá? É um ciclo multiprofissional. Esse paciente ele pode entrar em qualquer ponto do ciclo, pode ser no médico, pode ser no fisioterapeuta, pode ser no nutricionista, não interessa, educador físico, não faz diferença alguma. Mas ele precisa ser capacitado, esse profissional, ele precisa ter segurança do que ele está fazendo, ele precisa ter nomenclatura de conhecimento, nomenclatura no sentido de ele ter embasamento técnico-científico para poder lidar com essa informação e debater, inclusive. Olha, colega fisioterapeuta, recebi uma carta sua aqui, assim, assado a respeito do que o paciente aqui tem, e pelo que eu observo, ele precisa disso de exercício, que me parece que condiz com o que você falou, ou não condiz com o que você falou. E entrar em debate. E é isso que esse vídeo justamente tem como propósito, perguntar para você se você se sente assim, capacitado para fazer esse trabalho. Porque eu, Murilo, vou te ser bem sincero, eu encaminho os meus pacientes para inúmeros colegas educadores físicos que eu conheço. Hoje mesmo encaminhei para um colega educador físico, uma paciente que eu atendi, não me lembro todo o histórico dela e coisa e tal, mas falei, olha, aqui um trabalho de fortalecimento. Era para o filho dela, agora que eu lembrei, o filho dela, um garoto de aproximadamente 12 anos, com uma insuficiência de alguns músculos importantes, não uma disfunção, uma fraqueza, por falta de exercício mesmo, falta de atividade. E eu encaminhei para ele, porque eu sei que ele tem capacidade para desenvolver isso. Eu conheço o profissional, ele me conhece, já foi inclusive meu paciente, entende? E eu sei que ele vai entender quando eu passar. Se eu passar por carta, se eu passar por uma ligação WhatsApp, isso é pouco importante, mas ele vai entender. Eu pergunto se você tem certeza que você é bom para isso. Você tem que se perguntar, tem que ter segurança. Se o médico encaminhar para você um pós-operatório de cruzado, depois de um tratamento, fisioterapia e coisa e tal, muitas vezes depois, né? Às vezes não. Você sabe lidar com isso? Você tem certeza que sabe lidar? Eu estou sendo bem sincero com você. Eu tenho segurança para lidar com esse tipo de problema porque é a minha prática. Eu, Murilo, trabalho com doenças, com disfunções, com alterações da qualidade do movimento. Isso é meu dia a dia. Eu vejo isso todo dia. Porém, eu não sei nada de futebol, eu não sei nada de musculação, eu não sei nada de gestual esportivo, nada. Eu não tenho capacidade para definir que exercício adequado para aquele cliente na musculação, não faz da minha prática. Então eu acho antiético, incoerente, totalmente sem sentido o médico ou o fisioterapeuta prescrever os exercícios para musculação. Mas eles acabam fazendo, todos esses dois profissionais, porque muitas vezes eles não sabem quem está do outro lado da linha. E é só isso, só isso. Mas aí eu te pergunto, você realmente quer ser um profissional diferenciado? E ser o profissional do outro lado da linha que se apresentou ao médico, se apresentou ao fisioterapeuta e os outros profissionais da saúde e mostrou que você tem domínio do conteúdo, é isso que eu quero saber. Se você tem essa capacidade toda para ser feita. Bom, é muito importante que você se prepare, entenda de biomecânica, de desenvolvimento motor humano, de capacidade de movimento, de doença, de disfunção, de alavanca, de lesão, de disfunção, um pouquinho que sai para isso, para você realmente se tornar um profissional que tem essa habilidade e consegue receber os clientes de outros profissionais, tá bom? Se não mais, se você não tem toda essa informação, se você não conhece tudo que eu falei, se sente inseguro sobre isso, acompanhe os meus vídeos no canal, onde eu posto, no canal do YouTube e também no Instagram, o quadro Exercício e Lesão. E também os outros quadros que eu passo, onde eu mostro um pouco sobre disfunção, um pouco sobre doença, sobre raciocínio clínico, para você despertar o conhecimento sobre essas áreas. E quem sabe se aprofundar um pouco mais. Busque essas informações. Você precisa disso para poder estar indicando. Não aceite folhinha pronta. Você recebeu a folhinha do médico, você olha, respeita, entende, liga para o doutor e fala, olha, é assim, 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 assado, meu jeito de trabalhar é assim, assim, assado. Você concorda? Estamos kits? Beleza, pega a folhinha, amassa e joga fora. É sim, parece ser meio rude, meio áspero, mas é sim. A mesma coisa com o fisioterapeuta. Tanto que eu nem passo carta para os meus colegas, eu passo no máximo um WhatsApp, tá? Mas eu espero que eles saibam avaliar. A avaliação é o principal. Se você sabe avaliar, todo o resto está tranquilo. Você sabe avaliar? Então é isso.
O objetivo desse vídeo era despertar essas curiosidades, esses interesses. Se vocês têm alguma dúvida, um papo bem aberto, manda mensagem aqui para mim no Instagram, manda mensagem lá também no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo para mim. Eu vou fazer com todo carinho a resposta dessas perguntas, porque o meu objetivo é que, depois do meu tratamento, alguém receba esse cliente e tenha uma boa continuidade, sem que eu tenha que ficar explicando o que se faz, o que não se faz, o que é bom, o que não é bom. Eu apenas dou algumas dicas, mas eu acho que vocês, profissionais de educação física, deveriam ter a capacitação. E se não tem, procurem estudar. Tá bom? No mais, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas de profissão. Tenho certeza que eles também têm essa dúvida e talvez eles possam ter mais luz a respeito disso com esse vídeo. No mais, muito obrigado.